Olá, licitantes e licitadores! Hoje vamos falar de alterações nos contratos administrativos segundo a Lei 14.133, mas as alterações consensuais, certo? Antes disso, se inscreva no canal se não está inscrito ainda, deixe seu like, ative notificações, vamos continuar discutindo questões relevantes no mundo maravilhoso das licitações. E você que é fornecedor, quer participar de muitas licitações, quer ter acesso a tudo que ocorre no país em relação a compras eletrônicas? Esses tempos um cliente me perguntou, ele estava com um problema, ele queria participar de duas licitações ao mesmo tempo. Elas ocorreriam no mesmo dia, no mesmo horário, duas licitações eletrônicas. E aí apresentei para ele a plataforma Minha Effect. A Minha Effect é uma plataforma para auxiliar o fornecedor que quer trabalhar com licitações eletrônicas. Traz informações, dados de mais de 1.300 plataformas do Brasil todo e permite o fornecedor traçar excelentes estratégias em suas negociações. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se entrar por esse link aqui, na descrição do canal, tem desconto especial, tem teste grátis. Então vai lá, fornecedor, Minha Effect é a solução. Muito bem! Chegando no tema de hoje, então, alterações contratuais por consenso. Vejam que a Lei 14.133 ela não foi lá muito avançada em relação ao 8666, ela praticamente reprisou as hipóteses de alteração consensual dos contratos administrativos, que são elas. Primeiro, alteração da garantia de execução. Então, vamos supor, o contratado lá venceu a pólice do seguro-garantia, ele quer trocar esse seguro-garantia por uma calção em dinheiro ou por uma fiança bancária, enfim, alterou essa garantia de execução, é possível fazer por alteração consensual. Ou seja, a administração não pode impor essa troca, ela tem que ser consensual. Segunda possibilidade, modificar o regime de execução. Então, está sendo executado por exemplo, empreitada por preço global e se quer alterar para empreitada por preço unitário, que se viu que isso é mais justo, é mais adequado para aquele objeto. Então, também é uma situação que, por consenso entre as partes, pode mudar. De novo, não é a administração que vai impor, tem que ser por consenso. Terceira hipótese, a questão da alteração da forma de pagamento, e aí tem algumas condições. Por fato superveniente, sendo vedada antecipação. Então, quando é que isso pode acontecer? Por exemplo, quando eu tenho que alterar um cronograma físico-financeiro de um empreendimento, por exemplo, eu pego uma etapa e vou ter que dividir ela em mais etapas, eu estou alterando ali hipóteses de pagamento. Quando, por exemplo, eventualmente eu estou numa troca de exercício financeiro e eventualmente tem uma postergação de créditos orçamentários, eu vou daqui a pouco jogar um pouco mais esse pagamento mais para diante. Enfim, são situações em que é possível a administração chegar e conversar com o fornecedor para estabelecer uma alteração de pagamento de maneira consensual. A quarta hipótese é a questão do reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, que a gente já tem um vídeo, eu vou deixar um card aqui, enfim, sobre o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, que teve uma nuance um pouquinho diferente na nova lei, mas também uma hipótese de alteração consensual. O que isso gera polêmica na questão das alterações consensuais? Quando a gente fala de acréscimo quantitativo, que ele é unilateral pela administração, até os limites de 25% ou 50% no caso de reforma de bens e equipamentos, sempre se trabalha com a questão de unilateralidade. Então a administração pode exigir até 50% a mais ou a menos do objeto. A questão que o 866 tinha um dispositivo que dizia o seguinte, não se pode fazer nenhuma alteração além dos percentuais já informados, exceto supressão acima de 25% ou 50%. 25% e 50% no caso de reforma de bens e equipamentos. A Lei 14.133 não trouxe esse dispositivo, dando a entender, em algumas interpretações, de que como eu não tenho uma permissão para supressão acima dos percentuais de aumento de acréscimos ou de supressão lateral, então como eu não tenho essa possibilidade de fazer uma supressão além desse percentual por consenso,
alguns interpretaram que, por consenso, eu poderia não só suprimir, mas também acrescer, já que a lei é omissa em relação a isso. Então, de repente, se joga num regulamento ou não, se é por consenso, eu posso extrapolar os limites das alterações unilaterais. Perigosa essa interpretação, muito cuidado. Essa discussão já existiu quando começou a se tratar dos acréscimos qualitativos, ou seja, não aqueles que necessariamente vão implicar em quantidade de objeto, mas em alterar algumas características daquilo que se está contratando. Então isso o Tribunal de Contas da União já decidiu, lá desde a decisão 215 de 1999, o TCU já disse que nos acréscimos qualitativos também tem que respeitar os limites dos acréscimos quantitativos, né, das alterações unilaterais, e ainda trazendo uma série de requisitos de cuidados, interesse público, provar que é melhor continuar com aquele contrato do que fazer outro, demonstrar de fato o interesse da administração quando se extrapola os percentuais, quando se extrapolam aqueles índices previstos nas alterações unilaterais. Então isso vale também para alterações quantitativas e qualitativas e também vale para as alterações consensuais. Pelo menos essa interpretação que temos até o momento. De repente, com a nova lei, pode ser que se entenda diferente em algum caso, em algum contrato, mas até o momento, e isso de julgados inclusive muito recentes, que repetem o contido na decisão 215 de 99 do TCU. Para encerrar, uma dica bônus. Extinção do contrato, que a nova lei fala em extinção, não fala em rescisão. Extinção do contrato por consenso. E aí a nova lei traz consenso, mediação, comitê de resolução de conflitos, enfim. Existe rescisão ou extinção contratual por consenso? Até pode existir, mas sempre quando tem interesse da administração. Ou seja, quando a administração chega à conclusão de que aquele contrato não tem mais como ser executado. Porque não precisa mais do contrato, porque o jeito que ele foi concebido inicialmente não vai dar aquele resultado pensado. Então a administração, tendo interesse, ela pode chamar o contratado para negociar e acabar com o contrato numa boa, sem sanção para ninguém. O que não está nessa extinção consensual é o contratado chegar para a administração e dizer assim, olha, não consigo mais fazer esse contrato, está muito oneroso, não tenho mais interesse, vamos rescindir amigavelmente, vamos rescindir consensualmente. Não, isso não existe. O que existe é desinteresse da administração na manutenção do contrato e por isso ele chama o contratado para rescindir. E claro, se a administração tem desinteresse no contrato, ela não pode extinguir o contrato e fazer uma nova licitação do mesmo objeto, nas mesmas condições, só para contratar outra empresa. Tem que, de fato, provar o que foi alterado naquele objeto, o que estava errado, para partir daí para outro contrato. Muito bem, pessoal. O vídeo de hoje é sobre isso, sobre esse tema interessante e instigante. Se vocês tiverem outras dúvidas, sugestões, coloquem aí. E aguardo vocês nos nossos próximos vídeos, sempre em busca da melhor compra pública. Um abraço, até mais.